Dia das Mães tem que homenagear um cara que é uma mãe pro Flamengo, Rogério Ceni. 16 jogos e 16 derrotas contra o Flamengo. Se tá em crise, chama o Rogério Ceni que ele dá aquela força, apesar do Daronco que tentou meter a mão no Flamengo, mas não foi suficiente. O Flamengo manteve a liderança do campeonato. Tem também no vídeo de hoje o Flamengo fazendo o maior negócio da história na próxima janela. Tem gigante da Itália se juntando aos interessados por Wesley e novos nomes vazados na lista que saiu no vídeo lá do Globoesporte.com. E a gente vai falar sobre esses nomes no vídeo de hoje, mas antes eu quero saber se você já deu like no vídeo, já se inscreveu no canal e já ativou o sininho para não perder nenhum novo vídeo aqui no canal. Já fez isso tudo? Então pega a visão, segue o Lucão e bora pra vinheta! Seja bem-vindo ao canal Lucão Vital. E fala galera, eu sou o Lucão Vital, estamos aqui hoje para falar tudo do nosso Mengão. Mais uma vez eu peço para você, além de dar o like, compartilhar, se inscrever no canal e ativar o sininho, tem o botão de hypar. Você que tá aqui no celular, é só na parte lá de comentários arrastar pro lado e também clicar ali em hypar, que isso vai fazer o vídeo chegar para mais gente. Preciso da ajuda de vocês cada vez mais, porque tem dia que o YouTube resolve não entregar o vídeo e aí me ferra. Isso me ajuda a continuar fazendo o vídeo aqui, me incentivar. Então peço o apoio de vocês para clicar no botão hypar, para clicar no like também e quem puder clicar no botão aqui de virar membro. Isso me dá um apoio para continuar produzindo conteúdo para vocês. Lembrando que no Mundial vai ter um conteúdo mais intenso aqui, não só no YouTube, quanto nas outras plataformas, porque, como eu disse, eu vou estar de férias, então vou conseguir trazer mais coisas. Mas vamos direto ao assunto do Flamengo. O Flamengo conseguiu uma boa vitória contra o Bahia, boa pelas circunstâncias. Não quer dizer que o Flamengo jogou bem. Porém, o Flamengo perdeu os dois volantes do time ainda no primeiro tempo. Não sofreu tantos riscos, apesar de estar com os dois volantes reservas. Começou a sofrer mais, correr mais riscos depois da expulsão do Gerson. E a gente vai falar mais detalhadamente sobre o jogo agora. Primeiro, Rogério Ceni. Tinha que ser no Dia das Mães, porque Rogério Ceni é uma mãe para o Flamengo. O Flamengo tá precisando de uma vitóriazinha. Chama o Rogério, que ele resolve. 16 jogos até agora. 16 derrotas dele pro Flamengo. 0% de aproveitamento. Isso é um número absurdo. E o pior, ele não é mau treinador. O Bahia é um ótimo time, mas o Rogério tem essa sina com o Flamengo que não consegue nem empatar. De jeito nenhum. Agora, sobre o Flamengo em si, a vitória é ótima. O Flamengo é líder de novo. A gente tem que secar o Palmeiras contra o São Paulo. O jogo, se não me engano, é 5h30 da tarde de hoje. Mas o Flamengo fez 1-0 com a Arrascaeta. Arrascaeta, artilheiro do Brasileirão, tá fazendo muito gol. Mas o Flamengo senta no resultado. O Flamengo, logo depois que faz o primeiro gol, você já vê que ele abaixa a rotação. Ele começa a segurar. Parece que já tá com o pé no freio, que não faz questão de fazer mais gols naquele momento. E isso pra mim é errado. O Flamengo tá tomando muito gol ultimamente, então não pode contar que fazendo 1-0 tá resolvido. E até porque tá todo mundo pagando ingresso. Então tem que ir pra cima, não adianta ficar nessa de sentar no resultado. O Flamengo até conseguiu não correr riscos por boa parte da partida, mas o Gerson foi merecidamente expulso no segundo tempo, e aí depois do momento da expulsão dele, o Flamengo começou a sofrer mais, correr mais risco, e aí complicou um pouco mais. Um cara que eu sempre critico aqui, que foi titular ontem e jogou bem, quando joga bem a gente tem que falar, é o Michael. Michael, bem na partida, tomou decisões certas, conseguiu criar lá boas jogadas pela esquerda e na hora de cruzar ele olhava para onde estava cruzando, cruzou certo, deu passes certos, tomou decisões certas. Que bom! E pode estar servindo até
como um pontapé aí de reviravolta para ele, e isso pode estar sendo causado pelas críticas. Então, ele está sabendo receber muito bem essas críticas e trabalhar para evoluir. Michael muito bem na partida. O cara que não foi tão bem, e aí eu vou falar até de uma postura que teve o Filipe Luís na coletiva que eu não achei legal, foi o Bruno Henrique. O Bruno Henrique continua muito mal tecnicamente. Óbvio, o Bruno Henrique ajuda na marcação, pode fazer muito bom papel taticamente, mas ele está muito mal tecnicamente. O Bruno Henrique não consegue dominar uma bola. O Bruno Henrique vai fazer uma ajuda até na marcação, ele já vai atabalhoado e faz falta. O Bruno Henrique não está com aquele tempo de bola aérea que ele tem normalmente, tanto para finalizar quanto para lançamentos e dar aquela casquinha e deixar o companheiro em condições ideais. Ele está abaixo. E aí, a Raíza Simplício, uma jornalista que cobre o Flamengo, foi fazer uma pergunta nesse sentido para o Filipe Luís, questionando por que ele insiste tanto no Bruno Henrique. E aí o Filipe Luís respondeu com outra pergunta para ela. Mas você achou que ele foi mal? Hoje, o que você achou dele? Aí ela, para mim ele foi mal. O Filipe Luís ri na cara da menina, da repórter, e ainda diz que o Bruno Henrique foi fantástico. Não foi fantástico. Longe disso. Pode ter cumprido o papel lá que ele pediu, mas não foi fantástico. Bruno Henrique é um jogador que o Flamengo espera ser, se não o principal, um dos principais atacantes do elenco. O cara ganha 2 milhões por mês, não é pra fazer cobertura de marcação. Pra fazer gol, pra fazer jogada, jogar bem, correr. E não fez nada disso, errou muito tecnicamente mais uma vez. E aí, não sei até que ponto vale continuar utilizando ele enquanto está ocorrendo essa questão da investigação. Porque isso está afetando e muito o futebol psicológico dele. Comenta aí sua opinião sobre esse assunto. Vamos falar que o Flamengo também, nesse jogo de ontem, teve casa cheia, 62 mil ingressos, 62 mil pessoas presentes. Vamos ter casa cheia novamente contra a LDU na quinta-feira. Flamengo que treina nessa segunda-feira. Hoje, domingo, Dia das Mães, é folga para todo mundo. Segunda, terça e quarta, treino normal. E quinta-feira, o jogo contra a LDU no Maracanã, com mais de 50 mil ingressos já vendidos. Ou seja, vamos ter casa cheia novamente. E muito bom, porque a gente sabe que isso faz a diferença em qualquer jogo. Espero que a gente passe a ter mais jogos com casa cheia. Agora, um outro ponto que a gente tem que falar desse jogo de ontem é o Daronco. O Daronco expulsou o Gerson justamente. Então, a expulsão foi justa, não tem o que falar. Porém, mais pro fim do jogo, primeiro, ele não deu aquele pênalti que o cara claramente mete a mão na bola. Já tinha que ter dado aquele pênalti, que ele foi no VAR ver, ou seja, o árbitro VAR achou que foi pênalti, chamou ele foi ver e não deu. Depois disso, a falta lá que o zagueiro do Bahia, o Mingo, fez igual a que o Gerson fez e não expulsou o zagueiro do Bahia. Depois, chega no momento dos acréscimos do segundo tempo, o Daronco vai me dar 13 de acréscimo. Teve bastante coisa? Teve. Teve VAR? Teve. Mas 13, eu acho difícil que tenha tido 13 minutos parado. E foi depois do Flamengo já estar com um a menos. Ou seja, era muito favorável para o Bahia ter muito mais tempo de acréscimo. Mas o Flamengo passou por cima de tudo e de todos e conseguiu a vitória. Dentro das circunstâncias, foi um bom resultado. O Flamengo jogando com um a menos durante um períodozinho ali no final, os últimos 15 minutos, porque se a gente for contar que teve 13 de acréscimos, o Gerson foi expulso lá entre os 40 e poucos do segundo tempo, 41, por aí. Então, o Flamengo jogou mais ou menos aí uns 15 minutos com um a menos e conseguiu sobreviver com a vitória. Primeiro lugar empatado com o Red Bull, com 17 pontos, mas passa no critério de desempenho, se eu não me engano, de saldo de gols, à frente aí do Red Bull. O Palmeiras vem logo atrás, com 16 pontos ou 15, mas eu sei que o Palmeiras vencendo hoje
ele passa 16 pontos, o Palmeiras. Passa os dois, passa Flamengo, passa Red Bull, e aí por isso a gente precisa hoje secar o Palmeiras, torcer para o São Paulo vencê-los. Jogo às 5h30 da tarde. Tem também um fato engraçado aí na zona mista, nas entrevistas depois ali do jogo, o Rossi falando que, primeiro sendo muito elogiado, porque realmente agarrou bem, fez boas defesas, e ele dizendo que o pessoal tá brincando com ele lá no Flamengo, falando que ele tá defendendo até bala agora. De certa forma, isso é uma boa notícia, porque quer dizer que ele tá levando numa boa, porque é o jeito que dá. No Rio de Janeiro, se a gente for ficar todo dia pensando nesse tipo de situação, a pessoa nem sai de casa mais. Então o Rossi soube levar na esportiva, né? E tá fazendo piada da desgraça dele mesmo. Os outros jogadores entrando na pilha também fazendo essa piada, e aí mandou essa que ele tá defendendo até bala agora. Isso aí, é o que resta, né? A gente a fazer. Jogadores que sentiram na partida, principalmente o Pulgar, vão ser reavaliados na segunda-feira, como eu disse. O Flamengo treina durante essa semana, segunda, terça e quarta. De La Cruz volta para a partida normalmente, porque estava só suspenso, não estava machucado. E quinta-feira tem o jogo de vida ou morte. Esse sim é jogo de vida ou morte para o Flamengo na Libertadores. Vai ser brabo o negócio. Vai ser tenso demais esse jogo de quinta-feira. Vamos ver. Flamengo com casa cheia. Torcer para que dê tudo certo. E aí teve essa questão aí da postura do Felipe Luiz, sobre a pergunta sobre o Bruno Henrique, como eu já falei. E agora vamos mudar de assunto, vamos falar de Alcaraz. Alcaraz que fez o 6º jogo como titular lá pelo Everton da Inglaterra. E aí todo mundo já sinalizando, 6º jogo já bateu a meta para ativar aquela obrigação de compra pelo Everton, mas, segundo o Vene Casagrande, teve contato dele com o diretor do Flamengo dizendo que não é bem assim, que tem alguns outros detalhes, outros gatilhos para serem ativados, para ser ativada essa cláusula aí de obrigação de compra por parte do Everton. A resposta é que são, na verdade, 11 jogos que ele tem que fazer como titular. Com tempo... Na verdade, não 11 jogos como titular. 11 jogos com tempo mínimo do Alcaraz atuando. E aí, esse critério ele vai fazer com que o Everton precise comprar por um valor mínimo de 18 milhões de euros. Ele não pode oferecer menos. O Everton tendo essa obrigação de pagar. Porém, segundo essa informação, e aí uma informação nova, o Flamengo não tem a obrigação de vender por esse valor. E isso pode ser bom para o clube, porque o Flamengo tem outros interessados. O que existe aí de favorável para o Everton? O Everton ele tem a prioridade. Então, o valor mínimo passa a ser 18 milhões de euros. Se o Flamengo recebe uma proposta mais alta, ele precisa sinalizar o Everton de que recebeu essa outra proposta e perguntar se o Everton quer igualar. Caso o Everton iguale os valores, o Flamengo prioriza a venda para o Everton. Tá? Então, a tendência agora é que essa meta seja batida. Ainda tem mais alguns 2 ou 3 jogos até o fim do campeonato. E aí, existe essa dúvida aí. Se o Everton vai atingir o valor que o Flamengo quer, se o Flamengo tem uma proposta mais alta de algum outro clube, como que vai ser essa questão aí da venda do Alcaraz? Mas eu acredito que o Alcaraz vá de fato para o Everton por 18 milhões de euros. Não acho que vá subir mais ainda os valores. 18 milhões de libras, se eu não me engano. E vamos continuar acompanhando. Qualquer novidade eu trago aqui para vocês. Mas essa mudança aí dos critérios é nova. E eu acredito que seja nova, inclusive, para o Vene Casagrande, pela forma com que ele falou. Até porque ele divulgou bastante que o critério, a princípio, era só esse dos 6 jogos como titular. Enfim. Vamos mudar de novo de assunto agora. Vamos falar de Wesley,
que, como eu trouxe, que tem 2 times gigantes de lá da Inglaterra, que são os 2 times de Manchester interessados por ele, o Manchester City abriu negociações para contratá-lo já na próxima janela. O United também demonstrou interesse. Agora é a vez da Inter de Milão. Mais um time, Inter de Milão, que é finalista da Champions League, interessado no Wesley, e com isso o sarrafo vai subindo. Com o City, já foi dito que o Flamengo já estipulou um valor de 45 milhões de euros para vender o Wesley. E aí o sarrafo vai subindo. Se os times chegarem nesses valores, vai ser de longe a venda recorde para o Flamengo. O Flamengo que já tem hoje como venda recorde uma venda de 45 milhões de euros, que foi a do Vini Júnior, mas há uns anos atrás em que a cotação do euro era muito mais baixa. Então, se a gente levar em conta conversão para real, vender hoje por 45 milhões de euros vai dar muito mais grana em reais do que foi a venda do Vini Júnior. Então, vamos acompanhar qualquer novidade, eu trago aqui para vocês. E tem aquela lista que vazou lá muita gente falou que foi na Flamengo TV, eu inclusive, mas na verdade a lista foi num vídeo do Globoesporte.com, numa série de reportagens sobre os times de scout dos clubes que fazem a observação dos jogadores. E aí no momento em que a câmera passou ali pela sala dos observadores, dos olheiros, passou pela tela de um computador de um dos caras que fazem as análises e conseguiram pegar uma lista lá de jogadores. A gente trouxe ontem uma lista de 4 jogadores que tinha o Pedrinho do Zenit, Gabriel Pereira, TT e Zé Lucas do Sport, mas tem outros jogadores e agora uma lista mais completa para a gente poder começar a analisar. Tem aqui, primeiro, o Pedrinho do Zenit, que a gente já tinha falado, Josh Sargent, que, se eu não me engano, é um atacante americano dos Estados Unidos, um meio ruivinho, que já foi apontado aí como uma das grandes revelações do futebol americano, do futebol dos Estados Unidos, né? Do soccer, não do futebol americano. Mas ele é da seleção, inclusive, dos Estados Unidos, já frequentou a seleção. Então, é um bom jogador e pelo que eu me lembro dele, vagamente, ele é um cara mais de área. É centroavante. Além disso, tem Vitão, do Inter, que a gente já vem falando bastante sobre as tentativas do Flamengo em contratá-lo. Tem o Zé Lucas do Sport, um volante que a gente já trouxe. Malcom, do Al Hilal, esse nome é novo. Malcom, que joga ali muito pela ponta direita, então é um atacante de ponta em todos os sentidos, por jogar na ponta e ser um cara de muita qualidade. Marcos Leonardo, atacante também do Al Hilal, então você vê que tem nomes de atacantes aí. Além disso, Bento do Al Nassr, goleiro ex-Atlético Paranaense, atualmente no Al Nassr. Bento, um grande goleiro de seleção brasileira, inclusive. Zagueiro Gabriel Pereira do Copenhague. TT, que é um meia ponta ali do Panathinaikos, ex-Shakhtar. Santino Andino do Godoy Cruz, que, segundo a informação do Vene Casagrande, é um jogador que interessa, inclusive, a Inter de Milão. Então, Flamengo observando Santino Andino do Godoy Cruz, que pode ser um dos nomes aí contratados pelo Flamengo, que está nessa lista. E também um antigo nome aí já conhecido do Flamengo, que é Ezequiel Barco, ele que atualmente atua no Spartak Moscou. O argentino que o Flamengo tentou trazer, ele que jogava, se não me engano, no Independiente. O Flamengo tentou, mas acabou não conseguindo. Volta à lista de observação do Flamengo. Vamos ver que nomes, e é claro que esses nomes são de uma lista maior ainda. São parte de uma grande lista, mas esses eram os nomes que estavam ali na tela na hora, sendo observados. Então isso pode indicar que o Flamengo esteja focando mais nesses nomes para a próxima janela. A ver, né? Vamos continuar acompanhando e ver qual vai ser aí o desenrolar dessa história aí do Flamengo nessa janela, que teve tempo para avaliar. Então, não vai ser desculpa, questão de tempo. O Flamengo precisa ir para o mercado, precisa reformular uma boa parte do elenco para continuar forte o suficiente para brigar por tudo. Beleza?
Por hoje era isso. E fala, galera da nação rubro-negra, nação maior e mais amada de todo o Brasil. Antes de encerrar o vídeo, eu quero saber se você já deu like no vídeo, já se inscreveu no canal e já ativou o sininho para não perder nenhum novo vídeo. Além disso, tem o botão hypar, que me ajuda muito a levantar o vídeo, a mandar o vídeo para cada vez mais gente. Você que tá aí no celular, lá na parte dos comentários, é só arrastar pro lado que vai aparecer a opção de hypar, e você clicando lá me ajuda muito a crescer o canal e me incentiva a continuar produzindo conteúdo aqui para vocês. Me ajuda nisso aí, beleza? Muito obrigado e até a próxima! Obrigado por assistir. Não se esqueça de deixar o like, se inscrever no canal, ativar o sininho das notificações e nos seguir em todas as redes. Até a próxima! Thank you.